voltamos. Vamos lá. A gente viu fração por fração, fração dividida por fração. Agora a gente vai ver o segundo, que é decimal dividido por decimal. Então será decimal dividido por decimal, certo? Então, você vai fazer o quê? Letra A. Vamos pegar aqui. 6,25 dividido por menos 2,5. Então, você vai fazer 6,25 dividido... esse é positivo e esse é negativo, então o resultado é negativo. Então, não precisa usar mais o sinal negativo, tá, gente? Vamos fazer a conta. Ok. Esse aqui possui duas casas decimais. Esse aqui possui uma. Então, você vai ter que igualar a casa. Então, se aqui possui uma casa que possui duas, você vai pela maior. Então, aqui eu tenho duas casas. Aqui eu tenho uma, então eu coloco mais um zero aqui. Agora eu tenho duas casas, aqui eu tenho duas. Então, agora tira a vírgula. 625 dividido por 250. Só fazer a conta. Aqui a gente começa por 2. 2 vezes 250 dá 500. Sobra 125. 125 não dá para dividir por 250. Então eu coloco 0, vírgula. Tá? Porque já tenho 2 aqui, então não precisava colocar 0, vírgula. Só coloca vírgula. Que 1 vezes 250 dá 1.250. 5. 5 vezes 250 dá 1.250. Sobra 0. Então, 6,25 dividido por menos 2,5 é igual a menos 2,5. Certo? Facinho, né? Agora, próximo. B. Zero vírgula 2 dividido por... colocar menos 0,2 dividido por 6,4. 6,4. Então, menos com mais dá menos. Então não precisa mais do sinal negativo. Então eu vou ficar 0,2 dividido por 6,4. Tem a mesma quantidade de casas decimais, não tem? Então, se aqui é uma casa, tira na vírgula, vira 0,2. 0,2 é 2. 64 é 64. Não tem o que fazer. E agora é só começar a dividir. 2 dá para dividir por 64? Não. Então aí eu vou colocar aqui, é que vocês precisam prestar atenção. 0. Como não tem nada, coloco 0, vírgula. Tá, ainda dá para dividir 20 por 64? Não. Então eu coloco outro 0, 0. Certo? Agora, dá para começar? Dá. Então agora eu começo. Que número vezes 64 dá próximo ou igual a 200? 3. Então, 3 vezes 64 dá 192. Isso sobra 8. Dá para dividir 8 por 64? Não. Coloca 0. Ah, professor, acrescenta alguma coisa aqui? Não, gente. Não posso ter vírgula, vírgula, tá? E já tenho... todo o resto tem direito a 1, 0, tá? Se já apareceu vírgula aqui, não tem problema nenhum. Então agora eu só vou jogando e aí eu vou colocando 1, 0 por vez. Então, que número vezes 64 dá próximo ou igual a 80? 1. Porque 2 dá 128. Sobra 32. Acrescenta outro 0. Não precisa acrescentar nada. 5. 5 vezes 64, 320. Então, aqui vai ficar menos 0,0315. Certo? Facinho, né? Tem que ficar atento na tabuada. Continuando. Outro exemplo. Vamos pegar um C aqui. Dois números positivos aqui. 0,016.
certo? Então vamos lá. 2 dividido por 0,016. Lembra que aqui eu tenho uma vírgula, certo? Independente de nada, eu tenho uma vírgula. Então eu tenho 3 casas aqui, eu tenho nenhuma. Então eu coloco 0, 0 e mais um 0, certo? Agora eu tenho 3 casas decimais, 3 casas decimais. Tiro a vírgula, 2.000 dividido por 0,016 é a mesma coisa que 16. Pronto, só começar a divisão. Facinho, né? Então agora é tabuada, gente. Tem que ficar para fazer divisão, você precisa saber a tabuada. Ok? Vocês precisam saber a tabuada. Então, 2 não dá, 20 dá para começar. Então, por 1, 1 vezes 16, 16, sobra 4, desce 0. Que número vezes 16 por 2, 2 vezes 16 dá 32, sobra 8, desce outro 0. Que número vezes 16 dá 80? 5. Então, 2 dividido por 0,016 é igual a 125. Professor, a divisão deu um número maior. Deu 125. Isso é ilógico. Gente, toda vez que eu faço uma divisão que o número é 0, alguma coisa, ele vai dar o processo inverso que a gente tende a pensar lá do 6º ano. Tá? Então, divisão por números 0, alguma coisa ou multiplicação. Se eu for multiplicar um número por 0, por exemplo, 2 vezes 0,5 dá 4. Certo? 2 vezes... Nossa, desculpa. 2 vezes 0,5 dá 1. Tá? 2 vezes 0,5, isso é igual a 1. Certo? Porque sem a vírgula é 2. Sem a vírgula é 2 mesmo. Sem a vírgula é 5. 2 vezes 5 dá 10. Certo? Aqui eu tenho uma casa. Aqui eu tenho 0 casa. Então eu tenho que andar quantas casas? Uma casa. Certo? Então 2 vezes 0,5 dá 1. Ou seja, não aumentou. Então multiplicação não significa necessariamente que vai aumentar. Só aumenta quando o número... Só tende a aumentar quando o número ele não está nessa faixa 0, tá? 0, alguma coisa, ou seja, um número menor que 1 e maior que 0. Se você multiplicar, o número vai diminuir, o resultado vai diminuir, tá bom? E mesma coisa com divisão. Se eu dividir por um número 0, vai aumentar. Ok? Tá, então isso foi divisão de números decimais. O terceiro caso que a gente vai ver, e o último, o terceiro caso vai ser decimal dividido por fração. Ou fração dividido por decimal, tá? Vice-versa. Então, vamos pegar 2,8 aqui, dividido por 4/5. Para quem já está... Vou colocar um menos aqui só para dizer que é diferente. O resultado vai ser negativo. Para quem já está esperto nisso, sabe que decimal e fração, eu gosto de dizer que a fração ganha. Então, se você é decimal, você vai se tornar uma fração. E para se tornar uma fração, você tira a vírgula e 28. 1 seguido de quantos zeros? Uma casa decimal, 1 0. Certo? Dividido por 4/5. E aí a gente já começa a divisão. Não pode simplificar esse 10 com 4, porque aqui é divisão. Tá? É divisão. Divisão não simplifica. Ok? Divisão não simplifica. Eu vou simplificar esse 28 com 10, porque eles estão na mesma fração. Agora, esse com esse eu não posso, porque aqui não é vezes. Eu só posso simplificar entre frações quando o sinal do meio é vezes, multiplicação. Então, se aqui fosse um sinal de vezes, multiplicação, eu poderia simplificar 10 com 4. Não é. Mas como aqui eu estou na mesma fração, eu vou simplificar o 28 por 2 e por 2. Então, 28 dá 14 e aqui dá 5. Então, vai ficar menos 14 por 5 dividido por 4/5.
Agora, não dá mais para simplificar aqui, que não dá para simplificar entre fração. Então agora eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Certo? Dá para simplificar o 5 com 5, por 5, né? Dá para simplificar esse aqui por 2, e o 14 por 2 e o 4 por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, e aqui dá 7. Então, fica 7 vezes 1, 7. 1 vezes 2, 2. Lembra que esse 5 pertence à divisão desse 10, tá, gente? Então, é 7 vezes 1, 7 vezes 1, 1 vezes 2. Menos com mais, menos. Certo? Facinho, né? Então, isso foi a nossa... Falta ainda mais potenciação e radiciação. A gente vê isso na próxima semana, tá? Eu prometo que os exercícios não serão tão puxados, então fiquem sossegados, vai ser mais sossegado, porque eu exagerei um pouco porque vocês ficaram muito tempo parados, então para dar aquela aquecida. Mas agora a gente vai voltar ao normal e vai ser mais de boa, tá? Espero que vocês tenham gostado e tchau!